perdeu mais um, livre sou. Que eu quero te convidar a cantar essa parte com muita força e você vai bater no peito assim, livre sou. Bora! O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Levantou e transformou os pés na rocha, ele tornou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, eu não trocou, liberto fui, vencedor eu sou, graças ao Mestre, meu Salvador. Levantou e transformou os pés na rocha, ele tornou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, eu não trocou, liberto fui, vencedor eu sou, graças ao Mestre, meu Salvador. Grato sou. Aleluia, aplauda o Senhor por ter vindo. Ao que venceu a morte, nós vamos adorá-lo, nós vamos declarar, Ele é digno de toda honra, de toda adoração. E a Ele que nos enxergou, a Ele que nos resgatou.
Obrigado, Pai, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco. O Senhor habita, Pai, no meio dos louvores. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por passear no nosso meio e por falar conosco. Nós vamos declarar, nós vamos cantar que nós precisamos mais do Senhor. Nós vamos cantar sobre isso.
Estaria orando, logo em seguida estaria orando que o Senhor está falando. Foi muito lindo, foi maravilhoso esse momento de cântico. Nós estamos diminuindo cada vez mais e o Senhor está aumentando a sua graça, seu amor sobre nós. Aleluia. Olhe para o seu irmão. Ó Deus de bondade, nesta noite, Senhor, meu povo está orando um pelo outro, abençoando com o teu poder. Tu és o Deus de infinita misericórdia, o Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos a Ti, ó Pai. A Ti toda glória, toda honra. O Senhor é Deus Criador, Deus mantenedor da vida, e nos deste o Espírito Santo, nos deste Consolador, para nos animar, para nos ajudar, para nos Senhor, nos ajudar a orar nesse momento. Ouça, ó Pai, a oração dos teus varões, dos teus filhos, desses homens de valor, desses homens de honra. Ó Pai, aplica com a palavra que o pastor Márcio dará ao nosso coração. Esse momento de avivamento, de cura, de vitória, de unidade, nós te louvamos, Pai, nós agradecemos, nós nos alegramos na tua presença, ó Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos, os irmãos oraram, o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Bonifácio. Deus tem usado a vida do pastor Bonifácio tremendamente nos cultos. O ano que vem, o pastor Bonifácio vai estar aqui pregando com a gente também, né? Aqui no culto dos homens. Quero chamar o pastor Márcio aqui à frente, que agora
nós vamos ouvir o melhor de Deus, é a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Márcio, seja bem-vindo. Quem não conhece aqui o pastor Márcio? Pastor Márcio é o pastor dos homens aqui, uma pessoa maravilhosa, né, que tem estado com a gente esse ano. E que Deus use muito a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Como eu sempre digo, é muito bom, é prazeroso estar com vocês. Esse ano nós caminhamos aí, tivemos uns 10 encontros esse ano, fora o nosso congresso, e com tantas lutas, né, que nós enfrentamos no ministério, cada um de vocês, no ministério que o Senhor colocou na vida de vocês, nas nossas lutas pessoais também, né? Mas se você é uma pessoa normal como eu, chega essa época do ano, a gente começa a fazer o balanço, né? O balancete, e a gente começa a avaliar, né? Quais foram os pontos assim que exigiram de nós, mas eu não lembro nenhum ano da minha vida que se encerrou em que eu não olhasse para trás e pudesse dizer, puxa, coisas muito boas aconteceram, né? E talvez chega nesse momento aqui, as luzes de Natal começam a aparecer, a gente já entra nessa vibe de Natal na igreja também, a gente entra já nesse finalzinho de atividades ministeriais, né? Parece que o nosso trabalho também, alguns vão puxando o freio de mão, a gente começa a avaliar, né? Começa a olhar para trás e agradece a Deus por ter nos sustentado na luta, mas a gente agradece a Deus. Eu sei que você tem coisas muito boas para contar e para agradecer ao Senhor por esse ano de 2025 que foi tão desafiador para todos nós, sim ou não, irmãos? E eu queria ouvir de você uma coisa boa que o Senhor permitiu que você vivesse, ou que você experimentou com o Senhor esse ano, você pudesse compartilhar em uma frase. Olha, pastor, rapaziada, esse ano aconteceu isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Conta aí a bênção, conta aí, irmão. Diz as quantas são. Muitas bênçãos, pastor. Mas esse ano eu tive o privilégio, muita satisfação, né? De ser avô. Eita! Então eu me tornei avô esse ano, foi uma alegria para mim diferente de todas. Muitas vezes coincidiu, mas essa foi uma. Que legal. Deus abençoe. Quem mais? Conta a bênção. Conta aí, meu amigo. Pastor, por ter amigos. Por ter amigos. Louvado seja o Senhor. O senhor, como Jefferson, Henrique, amigos de perto. Amigos que eu sei que estão sempre orando. E aí, meus amigos? Quem conta mais? Diga, pastor. Também faço meu irmão Germano, também avô pela primeira vez, a netinha nasceu com 19 meses, maravilha. E teve grandes bênçãos, grande livramento. Eu estava também viajando para Goiás para fazer uma visita para a minha sogra, e quando eu ia entregar o carro que eu aluguei lá em Anápolis, estava indo para o aeroporto para entregar, e eu, quando eu vi de manhã, era um motoqueiro voando na minha frente. Ele entrou na minha frente, bati no motoqueiro, e ele levantou ileso, ele não teve nem um arranhão, e estragou um pouquinho a moto, deu um dinheiro para ele foi em paz, foi tranquilo, ele não brigou, não ficou apavorado, e deu tempo de eu entregar o carro, ir embora, pegar o avião de manhã. Foi um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida, porque viu a mão de Deus, um livramento, entre tantos que eu já recebi do Senhor, e esse foi o mês de julho. Primeira vez que eu estou testemunhando esse livramento, porque foi para a honra e glória do Senhor. Quando eu vi, eu estava voando na minha frente, o moto caiu, ele caiu em pé. Deus fez um milagre para a honra e glória dele. Graças a Deus. E aí, meus amigos, mais alguém? Diga aí, Eu quero agradecer a Deus, né? Porque esse ano eu tive um problema nas minhas costas, que eu fiquei 3 meses travado, e os médicos pensavam que era uma discite, que é uma bactéria na coluna, mas graças a Deus, com as orações dos irmãos da igreja, fui melhorando, melhorei e estou bem. Amém. Graças a Deus. Ô, irmão, e
e todos os encontros o irmão aqui nos conduzindo, viu? É isso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Meu mano, pode falar. Aqui. O senhor. Eu e minha esposa estamos passando a ser membro aqui da IBAT, né? Sim. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com a vinda para cá, ela também. Ela está servindo hoje de Ministério de Assistência Social e a gente está muito contente com essa vinda para cá, com o que foi feito, estamos muito felizes de estarmos aqui. Amém. Meu querido irmão Ronaldo. Tive um grande livramento esse ano, levei uma queda, bati a cabeça numa quina de um cimentado, uma escada, fui ao médico, fiz todos os exames, não aconteceu nada, graças a Deus, foi um livramento. Amém, meus amigos? Amém. Muito bem. E se você ainda está passando por uma luta, se você já está vendo que você vai finalizar o ano com uma luta, conte com esses varões aqui. Nós vamos orar ainda hoje por você, meu amigo e irmão. Olha, eu também quero fazer uma menção aqui ao irmão Davidson, hoje é aniversário dele. 58 anos, né? 50 e todos. Deus te abençoe, viu, meu mano? Deus te dê graça. Você é um servo do Senhor e nós somos muito abençoados pela sua vida. E eu te agradeço por tudo, viu, meu? Deus abençoe. Muito bem, Ricardo e Jori. Vamos lá. Gente, falamos muito sobre o reino de Deus esse ano, né? E nós tentamos desdobrar esse tema nos nossos encontros aqui dos homens, né? E a gente encerra esse último encontro com essa ideia do entre reinos, né? Você sabe que esse foi o tema do acampamento da juventude do carnaval, entre reinos. Porque qual que é o lance, gente? Nós, filhos de Deus, servos de Jesus, nós vivemos numa tensão entre dois reinos, né? E a palavra do Senhor diz que nós fomos transportados de um reino para o outro, do reino das trevas para o reino de luz, né? O reino do Filho amado, né? E nós, na nossa luta, né? Na nossa caminhada cristã, a gente luta, enfrenta a tensão entre esses dois reinos. E o que vai caracterizar cada um desses reinos? O seu modus operandi, o seu jeito de se comunicar, a sua linguagem, os seus ideais, as suas posturas, o jeito de se viver em cada um desses reinos é antagônico, é muito diferente. E o que nós percebemos na Bíblia Sagrada é que o reino de luz, o reino do Filho amado, o reino de Jesus, ele é um reino às avessas. Você pega esse reino das trevas, inverte ele completamente, este é o reino de Deus. Por isso que hoje eu estou chamando o reino de Deus do reino invertido, porque a lógica do reino de Deus, ela é completamente contrária ao reino dominante desse mundo. Amém, gente? Amém. Então, se o reino deste mundo está dizendo para você ir para um lado, você vai para o outro. Se o reino deste mundo está dizendo sim, você está dizendo não. Então, o reino de Deus, como ele é apresentado, como ele foi inaugurado pelo próprio Cristo, ele nos apresenta uma lógica contrária do reino das trevas, né? O reino de Deus tem uma cultura própria, uma linguagem própria, um jeito de se viver próprio, que vai na contramão, né? Diametralmente diferente ao reino estabelecido nesse mundo, este reino que é governado pelo inimigo de nossas almas, né? O reino das trevas deste mundo, ele é governado pelo Rafael, que apresentou lá no musical Pedro. E o reino deste mundo é dirigido por esse homem aqui, ó. O Senhor, o dono da empresa toda, né? Pois é. E é muito interessante, gente, que as histórias bíblicas, mesmo no Antigo Testamento, antes da Nova Aliança, você já percebe essa tensão entre os reinos. A gente vai perceber que desde o Gênesis, desde a criação ali, nos primeiros momentos da existência, a gente percebe a humanidade sedenta por poder.
sempre desejando o maior e o melhor, sempre pensando exclusivamente em si mesmo, no seu bem-estar próprio, no seu único exclusivo prazer, em detrimento de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. O importante é eu experimentar esse poder para que o meu prazer, os meus desejos sejam totalmente saciados. Então a gente percebe desde lá da criação o ser humano desejando esse poder, e isso ele caminha na contramão da perspectiva do reino de Deus. Aliás, o reino de Deus é o reino invertido. O reino de Deus nos faz entender que a vida completamente saciada, a vida completamente contente no sentido de contentamento, nós só encontramos no Cristo e não nos prazeres que nós podemos assimilar em vida. A gente percebe em outras histórias bíblicas que o ser humano sempre desejou essa verticalização, sempre quis se comparar. Lá no Gênesis, tinham o desejo de poder, de conhecer as coisas como Deus. Aqui, lá naquele relato da Torre de Babel, o ser humano quer chegar perto, ele quer se nivelar, ele quer passar os limites para dizer que nós nos tornamos maiores. O ser humano sempre desejou ser maior que o seu Criador. E esse texto da Torre de Babel, gente, é sensacional. Tem um link teológico aqui com o Pentecoste, porque aqui, gente, o ser humano desejoso de ser igual em poder a Deus, Deus usa a variedade de línguas para espalhar eles, para mostrar o quanto eles são fracos. Mas lá em Pentecoste, Deus usa a variedade de línguas para unir, para mostrar a quem eles dependem, quem é que está sobre eles, agindo sobre eles. Isso é sensacional. E a gente vê, dá um salto na história do Novo Testamento, os discípulos. Gente, esse texto de Marcos é muita loucura, porque eles já estão há algum tempo caminhando com Jesus, os discípulos já estão ali, já receberam muito ensinamento, já viram coisas absurdas acontecer pelo poder do próprio Jesus. E aí vai chegar um momento que eles começam a desejar privilégios neste reino que o Senhor Jesus está inaugurando, ao ponto deles chegarem a um momento que dois discípulos chamam Jesus de canto. Jesus, chega aqui, por gentileza. Jesus, é o seguinte, o Senhor está falando deste reino aí, e a gente tem um pedido para fazer. Quando este reino se estabelecer definitivamente para sempre, será que não tem lugares cativos para a gente? Coloca um trono, uma poltrona do seu lado esquerdo, do seu lado direito, e nos dá essa honra. Deixa esses lugares cativos para nós. Olha que loucura que os discípulos estão pedindo. Eles estão pedindo para serem colocados no mesmo nível, no mesmo patamar do que o Rei dos Reis. Senhor, isso aqui é para nós. Esse reino aqui precisa nos oferecer alguma coisa, algum privilégio. Aí Jesus vai dizer, olha, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para ser servido. Essa é a resposta de Jesus. O Filho do Homem veio para servir. O que Jesus está dizendo para esses discípulos é, olha, no meu reino, ele funciona completamente o contrário do que vocês viram até agora. O meu reino é do avesso. O meu reino vai virar esse mundo do avesso. Esse reino já exposto nesta terra, ele funciona de um jeito, caminha por uma direção, mas o reino que eu estou abrindo, oferecendo para vocês, vai virar esse planeta todo do avesso. E glória ao nome de Jesus, porque se ele não tivesse virado do avesso esse mundo já estaria acabado. E aí o Senhor nos coloca aqui nessa terra, nos reúne como amigos, irmãos e irmãs, nos faz reunir com frequência, nos faz percebermos como família e vai nos dar o nome. Olha, a partir de agora você sozinho não, mas você com o teu irmão aí do lado, com essa galera toda, a partir de agora vocês se chamam igreja. E a partir desse projeto aqui, esse meu reino,
que vai virar esse mundo do avesso. Vocês é quem vão divulgar, vocês é quem vão promover esse reino que vai bagunçar tudo, vai virar tudo do avesso, e o meu poder e a minha glória será manifestada nessa terra. Agora o lance para nós nessa noite, que é mais importante, é que este reino, ele interfere, ele radicaliza totalmente o nosso jeito de viver como indivíduo. O Senhor nos tira e nos coloca no meio de um povo, e individualmente a nossa vida é virada do avesso também, porque é isso que o reino de Deus faz conosco. Uma vez que nós entramos neste reino, convidados pelo rei que inaugurou este reino, ele faz assim com a nossa vida, vira a nossa vida do avesso, e nunca mais a nossa história permanece a mesma. Amém, queridos? Amém. E aí tem um texto, gente. Esse texto aqui é sensacional. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11. É um dos hinos cristológicos mais incríveis do Novo Testamento e dos mais citados historicamente. Paulo ele vai dizer assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Verso 3: não sejam egoístas. Agora o próprio Cristo vai começar a mostrar para nós quem Ele é e como nós nele viveremos neste reino. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Agora o verso 6, a gente vai começar a entrar no mistério aqui. Agora a gente vai começar a entrar num dos maiores mistérios da fé cristã, dos maiores temas discutidos, porque agora Paulo vai começar a apresentar, olha quem é esse Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Olha só que coisa. É o Deus encarnado que Paulo está falando. É o Cristo, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia. Aquele que venceu a morte, que deu sinais suficientes para mostrar e revelar ao povo, aos discípulos, qual era a verdadeira identidade dele. Então Jesus não esqueceu quem ele era. Não esqueceu que ele era parte da Trindade. Não esqueceu que ele era Deus encarnado, presente na terra. Ele não se esqueceu, mas ele se fez carne, se fez humanidade para habitar entre nós, como João vai dizer, para que ele cumprisse o seu plano redentor. Então ele sabia em que ruas ele colocaria os seus pés. Não existe nenhum Deus igual ao nosso. Deus que criou todas as coisas, mas se humilhou em forma humana, veio e habitou entre nós. Aí olha o que ele vai dizer no verso 7, aqui um dos grandes mistérios da fé cristã. Em vez disso, ele esvaziou, o verbo grego kenosis. Ele a si mesmo assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a ideia teológica na tradição cristã é que quando Paulo fala que ele se esvaziou, em momento algum ele abriu mão dos seus atributos divinos, mas ele se limitou à condição humana, à matéria humana, para que ele cumprisse a sua obra, o seu propósito, que impactaria diretamente na vida de todos nós. E por isso é que o mundo começa a virar do avesso, por causa do Deus encarnado que vai até a cruz, não retrocede,
Deus Criador está sendo pregado na cruz, porque Ele vai derramar o seu sangue e tudo virará do avesso a partir dali. Aí o verso 9, por isso, por tudo isso, por esse esvaziamento, por essa posição de humilhação, verso 9, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O mundo virou da avesso agora. E todo aquele que reconhece esse Cristo que se esvaziou e o reconhece o seu sacrifício, entrega a sua vida, o Senhor vira do avesso a nossa vida, vira do avesso o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Nunca mais é o mesmo quando nós reconhecemos esse Cristo que se esvaziou por causa de nós. E aí, queridos, eu queria compartilhar com vocês 3 perspectivas rapidinhas aqui para nós ir comer o lanchão de calabresa também. Olha só que sensacional. Em primeiro lugar, o servo, aquele que vive nesse reino invertido, ele manifesta a humildade como essência de sua humanidade. O nós acabamos de ler nesses versos é que este que estava lá no ato criador, ele se esvazia e se limita à condição humana, à matéria, ao corpo, à vida humana, para que ele cumpra eficazmente o seu propósito. Então nós estamos falando de um Deus que, se Ele não quisesse fazer nada disso, Ele não precisava fazer, mas Ele quis fazer. E como todos os outros evangelhos vão afirmar, este Rei dos Reis, este que está exaltado na glória, Ele se humilha numa condição humilde, para que o seu plano seja cumprido. E esse plano, ninguém terá poder para desfazer. Então nós estamos falando de um Deus Criador, que se fez humilde, que se fez humano por cada um de nós. Não existe nenhuma outra tradição religiosa que apresente um Deus como o nosso. Nenhuma. Por isso que para as pessoas às vezes é loucura. Meu, que papo que é esse? Este aí, o texto diz que ele sentava na mesa, jantava com as pessoas, comia com as pessoas. O texto diz que uma pessoa beijou os seus pés. O texto diz que ele estava cansado num barco e decidiu descansar e dormir. Esse, vocês estão falando que é o que criou todas as coisas? Sim, o apóstolo Paulo está falando que é esse que andou em ruas empoeiradas lá de Jerusalém há 2000 anos atrás, há muitos 1000 anos atrás, estava com o estrado de seus pés sobre as estrelas do universo. Ele falou, ele declarou com a sua boca e as coisas vieram à existência. E João, no primeiro capítulo, ele vai reafirmar isso, da palavra, aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, aquele que se fez carne, aquele que a sua fala foi declarada lá na criação. É deste que eu estou falando. Sim, ele entrou na casa de pecadores, mas era o Deus Todo-Poderoso. Sim, ele descansou, dormiu num barquinho, mas quando acordaram ele disse para uma tempestade, ele ordenou uma tempestade e ela parou, ela cessou. É este Deus que nós estamos falando. E sabe, queridos, a maior lição talvez que a gente possa extrair disso, é esse jeito de humildade de se viver. E o que nós percebemos na humildade do Cristo é a sua humanização das pessoas. Ele reconhecia que toda vida tinha a necessidade da dignidade, que toda vida tinha o seu valor. Então Paulo vai dizer que a gente não precisa, nesse reino, a gente não deve se preocupar só conosco, mas se preocupar com quem está do nosso lado, quem está sofrendo perto da gente. Aí, gente, vira do avesso. Porque como que funciona no reino das trevas, no reino deste mundo? É todo mundo passando por cima.
é todo mundo engolindo, massacrando. Gente, eu sobreviver é o que importa. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Onde para eu ser promovido no meu trabalho, se eu tiver que esmagar, seja quantas pessoas forem para eu conseguir a minha promoção, está tudo certo, vale a pena. Não, no reino de Deus não vale a pena. Não vale. No reino de Deus, nós reconhecemos a dignidade que há na vida do nosso próximo. Enquanto todo mundo está dizendo, pense só em você. Egoísmo é só um ponto de vista. O que importa é você atingir os seus prazeres, os seus objetivos, você alcançar os seus desejos. Se para isso você tiver que eliminar pessoas, está tudo certo. O importante é você vencer. Não é importante. Não é. Então a humildade que o Cristo nos ensinou com a sua natureza, e que Paulo está nos certificando aqui, é esse olhar humanizado para as pessoas que passam pelo nosso caminho. Queridos, em nome de Jesus, isso é radical demais para o mundo hoje em dia. Isso é muito ao avesso do mundo. É muito. Quando a gente está passando necessidade, mas aí vem o Espírito de Deus e sopra, e a gente necessitado, a gente se empenha em ajudar quem está precisando. Gente, só no reino de Deus essas coisas acontecem. É só nesse reino que vira tudo do avesso. Então, em nome de Jesus, que a gente reconheça essa condição humilde do Cristo e absorva no nosso coração e no nosso jeito de viver. Cuidemos uns dos outros. Meus irmãos, todos nós aqui, nós temos nossas famílias, as nossas demandas para cuidar. Gente, todos nós aqui sabemos que não é fácil. Todo mundo aqui sangra, sua, se empenha, se esforça para cuidar de forma digna de nossas famílias. Meu irmão e meu amigo, eu preciso de você, cara. Eu sei que você precisa de mim. Como o Davidson disse, nós somos de amigos e amigos espirituais. Então, em nome de Jesus, vamos caminhar por essa humildade, percebendo, olhando, identificando entre nós aqueles que estão lutando uma luta muito dolorida, porque isso é a essência do Cristo. Manifesta humildade como essência de uma humanidade que bate aqui no peito. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Segundo lugar, o servo, aquele que vive nesse reino invertido, ele manifesta um coração servo como essência do seu caráter. O texto vai dizer que ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, foi servo até o fim, servo até a última batida do martelo, até a última gota de sangue. Ninguém impediu ele de subir na cruz. Aliás, ninguém tinha poder para isso. Nada, nenhum poder, nenhuma força, nem ninguém, nem Roma inteira poderia impedir o Cristo subir na cruz. Porque o Rei dos Reis, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Qual é a nossa posição nesse reino, gente? Para que esse encontro acontecesse, quantas pessoas serviram? Nós somos chamados ao serviço, servir ao Senhor, servir à igreja dele que proclama este reino, servir as pessoas. Gente, falar em servir nesse reino do mundo, nesse reino de trevas. Tu vai servir na igreja, o que você vai fazer? Eu vou cuidar dos carros lá no estacionamento. Cara, que loucura, seu domingo. Neste reino aqui das trevas, você falar em serviço, servir o outro, isso é estranho. Não faz parte dessa cultura mundana, não faz parte dessa cultura truculenta e agressiva e violenta. Mas no reino de Deus não. O reino de Deus a gente serve, a gente toca a bateria porque a gente sabe que o Senhor está sendo glorificado. E nós estou tocando baixo porque eu sei que os meus irmãos vão louvar o Senhor junto comigo. Tem um irmão lá preparando o lanche para nós, está aí faz tempo. Essa cultura é estranha para o mundo, a cultura de servir. E quando nós nos colocamos nessa condição de servo, de servir as pessoas,
Gente, é aqui que é tratado. É aqui. No seminário, gente, tinha uns alunos de programa interno lá, né? Tinha alunos do Brasil inteiro. E aí eles ficavam no alojamento do seminário, né? E aí chegava, era num vale assim, chegava na época de frio, aqueles meninos passavam frio desgraçado lá. Aí juntava os alunos que eram externos, os alunos que iam e voltavam todo dia do seminário. Chegava nessa época, a gente levava cobertores para eles. E esses meninos, no seminário, eles tinham que lavar todo o prédio. Eles tinham que carpir, eles tinham que lavar a louça, eles tinham vários serviços gerais lá. Porque o caráter deles estava sendo tratado e refinado. Porque quando nós servimos, o Senhor trata o nosso coração. É só no reino de Deus, nesse reino do avesso, que a gente vê CEOs de grandes empresas servindo criança e adolescente na igreja. É assim, não, irmãos. É só na igreja que a gente vê grandes gerentes limpando sala para ter a programação dos homens. É só no reino de Deus. É só nesse reino do avesso. É só na igreja de Jesus. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês? E vocês não precisam concordar comigo. Eu nem preciso que vocês concordem comigo. Mas olha, gente, está aqui a grandeza do homem. Eu estou falando no sentido masculino, a grandeza masculina. A nossa grandeza como homens masculina está no caráter, gente. Está no caráter. Quando nós refinamos o nosso caráter com o caráter do Cristo, aí está a nossa grandeza, gente. Amém. Você entrar dentro de casa e você poder olhar nos olhos dos seus filhos. Talvez um dia algum de vocês já viu essa experiência de o filho pedir uma coisa e você não ter condições de dar. Não tem. Talvez um momento de dificuldade que se estendeu alguns meses e você ter que dizer para os seus filhos que hoje não dá, hoje está difícil, não vai rolar, filho. Mas, cara, você poder voltar todos os dias sabendo que você não negociou o seu caráter para resolver seus problemas. Aqui está a grandeza masculina, gente. Poder encarar os olhos de nossas esposas, filhos e aqueles que nós prestamos contas. Amém, queridos? Amém. É o caráter, gente. A grandeza masculina está no caráter. E isso já aconteceu, a gente já viveu essa experiência. De eu ter que dizer para a Carol, eu não tinha o Lucas ainda, de ter que dizer para a Carol. Carol tinha 4 anos de idade. De ter que dizer para ela, filha, não consigo, não posso. Mas a minha filha hoje tem 11 anos. Quando ela tiver 20, 25, quando ela estiver namorando, casando, eu vou poder olhar nos olhos da minha filha e dizer, filha, naquela época ela não dava, mas o seu papai passou ileso, não negociou caráter para se ver livre dos problemas. Você está na luta, aleluia. Está na luta entre continuar na luta e usar meios desonestos para resolver o teu problema. Permanece na luta. Permanece na luta. O caráter, a grandeza masculina. Amém, queridos? Amém. Por último, aquele que vive no reino de Deus manifesta a glória de Deus como essência de suas ações. Cristo se submeteu à humanidade, submeteu à ira de Deus, subiu na cruz, completou a tua obra. Por isso o texto vai dizer, por isso, por meu filho ter se humilhado, ter completado esta obra, o meu filho, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Quando Cristo subiu na cruz, vence a morte e ressuscita ao terceiro dia, ele vira o mundo, o universo do avesso. Agora, a humanidade se encontrou pessoalmente
com Deus invadindo a realidade e virando do avesso o curso da história. Quando Cristo ressuscitou, Ele virou a morte do avesso. O poder do pecado e das trevas Ele virou do avesso. Agora, aquela imagem do Cristo crucificado, derramando sangue, essa imagem ficou, porque a imagem que é real agora é o Cordeiro que agora é leão da tribo de Judá. Ele está num trono reinando com glória, porque Deus o exaltou até a mais alta honra, porque Ele se humilhou. E o texto vai dizer, agora que o mundo virou do avesso, Ele está sobre todos os nomes. Agora que o mundo virou do avesso, o universo está invertido, o nome de Jesus, ao nome dele, ao pronunciar o nome dele, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Afinal de contas, Ele virou do avesso esta existência, virou os céus do avesso, mas o inferno Ele virou do avesso também. E lá debaixo da terra todo joelho se dobra diante daquele que morreu crucificado, mas agora está em alta honra no céu. Este é o nosso Cristo. Agora essa face humilde, essa face do humilhado, agora é a face do Cristo glorificado que reina nos céus. Agora o sol do meio-dia brilha intensamente. Agora esta luz ilumina toda a humanidade. E todos nós fomos desvendados para enxergar essa luz. E nós desfrutaremos desse lugar de honra com Cristo. Não porque agora nós desejamos o mesmo poder do Cristo, mas agora Ele nos convida, sente-se ao meu lado. Entre com ousadia. Como o pastor Marcos pregou domingo, os portais foram abertos. E agora nós nos sentaremos do lado do Cristo glorificado para todo sempre. Amém. E o texto vai dizer, toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, tem uma música que a juventude gosta muito, de uma banda chamada Morada, que tem uma música que diz assim, sobre o peso da glória. O peso da glória. Gente, esses versículos, eles são muito pesados. É muito peso de glória e poder sobre nossas vidas. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz que nós não podemos baratear aquilo que custou caro para Deus. O que custou para Deus a minha vida e a sua? A vida de Jesus. Mas só por isso que há esse peso todo de glória. Então eu sabendo disso, que há esse peso de glória tão grande que virá sobre nós, a minha vida aqui, em cada suspiro, em cada posição, em cada fala, em cada decisão, glorificará o nome do Senhor. Porque há muito peso de glória sobre nós, muito peso de glória, há muito poder do Espírito sobre nós. Então eu não vou viver de qualquer jeito, eu vou viver uma vida digna, que honre esse peso de glória que está sobre nós por causa do Cristo ressurreto, que reina para sempre. Amém, queridos? Amém. Quando você pensar em algo, dizer algo, quando você tiver que tomar uma postura, uma decisão, como você vive, como você passa os seus dias, a única pergunta que importa é se todo o meu jeito de viver, todo o meu ser, glorifica o nome do Senhor ou não. Glorificamos sim nas coisas ordinárias da vida, quando nós cuidamos bem de nossas esposas, quando nós cuidamos bem de nossos filhos. É um cheiro suave que chega ao Senhor. Quando nós dizemos não ao ilícito e decidimos manter o nosso caráter intacto, o cheiro suave chega no trono da glória. Quando nós olhamos para o próximo e cuidamos, como Cristo nos ensinou, é cheiro suave que chega no trono da glória. Percebe? É todo o jeito de viver, é um estilo de vida, é o que fazemos a cada passo que damos. Glorificamos ou não o Senhor? Então, em nome de Jesus,
Me ajuda, amigos, me ajudem a glorificar o nome do Senhor em cada passo da minha vida, porque eu quero ajudar vocês também. Então nós nos abraçamos, nos damos as mãos, oramos uns pelos outros, nos cuidamos, nos pastoreamos, para que a nossa vida seja um sinal real, histórico do reino de Deus aqui na terra, glorificando ao Cristo que já é exaltado nos céus. Amém, amém, queridos? Amém. Muito bem. E é isso, queridos, que eu queria compartilhar com vocês. Que reino nós queremos pertencer? A este reino de trevas do mundo, ou este reino que virou tudo do avesso? Lá em 1 Pedro vai dizer: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Algumas traduções traz assim: para que Ele os exalte no tempo devido. Eita! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, as palavras dessa noite: seja humilde, reconheça a humanidade de quem convive com você, mantenha o seu coração servo, que o seu caráter está sendo tratado, e glorifique ao nome do Senhor com o seu jeito de viver e suas ações. Amém, amigos? Amém. Então nós vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Vamos orar mais uma vez. E a este Cristo glorificado, exaltado, nós entregaremos mais um louvor com toda a nossa força, com toda a nossa devoção. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho peso de glória sobre nós. Obrigado, Senhor, por ser um Deus incomparável, incomparável. Obrigado, Senhor, por todo dia o Senhor está apontando para nós os caminhos, as falas, as decisões. Obrigado, Senhor. Nós, como homens, Senhor, como cuidadores, protetores de nosso lar, sacerdotes, ó Pai, deste reino que nós temos em cada um de nossos lares, nós colocamos nosso caráter cativo às Tuas mãos, Senhor. Nos humilhe, Senhor, para que a cada dia nós nos parecemos mais com Cristo. Ó Deus, nos ajude a mostrar e revelar ao mundo esse peso de glória através das nossas ações. Ó Deus, que cada ação, cada fala nossa seja cheiro suave entrando no trono de graça. Ó Deus, nos ajude a sermos esse esplendor da Tua glória nesse tempo. Ó Deus, e que essa luz, ó Pai, do alto céu que brilha em nós, ilumine, ó Pai, esse reino entregue às trevas, e ajude-nos, ó Pai, a sermos essas chamas, ó Pai, que viram este mundo do avesso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua glória continue a se manifestar entre nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque esse ano, em muitos desses encontros, nós vimos a glória do Senhor se revelar aqui entre nós, e nós saímos, Senhor, com os corações cheios de gratidão. Obrigado, Senhor, por esse ano que estivemos juntos, por tudo que compartilhamos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por todas as lutas que nós não nos rendemos, Senhor, por todas as lutas que nós não negociamos o nosso caráter. Obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui e podemos dizer: o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco, e no dia da vitória é o Teu nome que foi exaltado, não o nosso. Obrigado, Senhor, obrigado por este ministério, por cada casa, cada família, cada lar representado aqui nessa noite, que haja um peso de glória sobre esses lares, Senhor. Ó Deus, Te exaltamos, Te glorificamos e Te agradecemos demais, Senhor, demais, por esse ministério, por esta equipe maravilhosa, pelo irmão Marcelo, por tudo que o Senhor nos permitiu viver esse ano. Louvado seja o Teu nome, Jesus, pelos séculos dos séculos, seja exaltado. A Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Obrigado, Senhor.
Louvado seja o teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. 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 Vamos declarar o nosso amor a Jesus com essa canção. Ontem ficou a graça salvou o meu amor a fé estava das cinzas vai quando estás aqui, o grande amor dos meus sempre será nossa canção. Jesus te amando, nós te amamos, só tu és.
2026 melhor ainda. Deus sempre tem o melhor para os seus. Põe isso na sua cabeça. Deus sempre tem o melhor para os seus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus quer o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nós vamos sair daqui agora, nós vamos até lá em frente à cantina, em frente lá à cozinha, e lá vai estar o lanche para todos nós. Não saia sem comer pelo menos 2 a 3 pãozinhos. Se sobrar, pode levar para sua casa, para sua esposa, para sua família, pode levar, tá bom? Mas que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão Fábio e da vida do irmão Inácio, que estão ali, Senhor, servindo ao Senhor, preparando com tanto carinho para todos nós. Senhor, obrigado por essa banda maravilhosa, Senhor, que esse ano tanto abençoou a gente. Obrigado pelos pastores, Senhor, que nos abençoaram com suas palavras. Obrigado, Senhor, por esse povo que está aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor, deles, Pai. Que o Senhor possa trazer mais homens no ano que vem para estar conosco. Mas muito obrigado mesmo por esse ano de 2025, que nós passamos aqui na sua presença, Senhor, a cada culto, a cada momento, Pai. Ó Senhor, que agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Vai em paz. Vai em paz para a sua casa. Abençoe a sua família. Fale assim para o seu irmão que está ao seu lado: estarei orando por você até